E aí galera, tudo bem? Tá começando então hoje mais um Perícia Entre Amigas e a gente tá aqui para falar para vocês de nada mais, nada menos do que o nosso querido e muito polêmico cálculo bancário. Super polêmico, hein? Bem polêmico. Porque todo brasileiro tem. Todo mundo tem. Um financiamentozinho, empréstimozinho. Cada um faz de um jeito, cada banco trata de uma forma, a gente vê coisa que nem existe. Enfim, o bancário ele é polêmico, diga-se assim, por causa dessas várias vertentes e possibilidades de se trabalhar um único cálculo, né? E o brasileiro ainda é super criativo, então o que a gente pode esperar dessas cláusulas, né? Então, mas a gente tem alguns pontos chaves que a gente trabalha num contrato bancário. Eu posso começar falando para vocês que a gente analisa uma parte crucial, né? Onde é que eu vou visualizar se eu posso ou não capitalizar os juros? Eu tenho que ter isso expresso no contrato. Não está expresso no contrato, o banco não pode fazer isso. De que forma? Forma mensal. Forma mensal ou maior, né? Mensal, semestral, anual. Então, a partir da mensal, ela é legal, né? Ela é viável, o banco pode fazer. Uma outra coisa que assegura essa possibilidade da capitalização é o sistema que está sendo usado. Se eu tiver no contrato o sistema que eu estou usando, isso dá mais segurança e mais garantia ao meu contrato. Ao que eu estou fazendo, eu estou te dizendo a periodicidade da minha capitalização. Sim. E estou te dizendo se eu estou usando um saque, um price da vida, né? Um juro simples, Bem, né? Não pode ter capitalização. Não tem a capitalização. Então isso seria um contrato bem feitinho, né, meninas? Exatamente. Então é um dos pontos, dentre outros vários, que acho que a Kênia pode trazer para vocês agora uma segunda parte. Uma segunda parte dessas possíveis análises, né, de negociação da dívida, né, de entrar na justiça, de buscar, né, uma correta aplicação das cláusulas, né. E um desses pontos bastante discutidos é em relação aos juros. Tanto a aplicação... Ai, não. Mas tudo bem, vai. Ponto, né, a questão dos juros, a abusividade da taxa aplicada, né, em relação ao que é divulgado, o que é pactuado, que nem sempre é cumprido, inclusive, que nem sempre é cumprido das cláusulas, né. Então, o que acontece com o banco quando divulga perante ao Banco Central? Todo dia, né, diariamente, né, durante a semana, ele divulga taxas que ele está utilizando ao Banco Central. Conforme a modalidade do crédito, Conforme a modalidade do crédito. Então, cada modalidade que vai ter empréstimo consignado, capital de giro, né, entre outros, ele vai estar divulgando aquela taxa, tanto instituição, né, banco, como cooperativa. E a partir dessas divulgações, né, essas informações, o Banco Central tem a média, né? São essas bases que trazem a média do Banco Central. A média do Banco Central. E então nisso a gente faz o confronto com o que ele está pactuando, o que ele está efetivamente cobrando nos cálculos. Então tem toda essa análise, né? E a média junto, né? A gente analisa essas três. E a média. Para verificar se tem abusividade aí no seu contrato, né? Isso é muito comum, a gente vê muito acontecer. Tipo assim, formou no contrato que a taxa mensal é de 2%, por exemplo. E daí quando a gente vai recalcular pelo todo o método, né, price e tal, a pessoa estava calculando, né, a instituição estava calculando uma taxa de juros de 2,15, ou seja, acima do que foi informado no seu contrato. Então, só por isso já seria algo abusivo, né, e já estaria totalmente em desacordo com as cláusulas do contrato. Sim. Outro ponto seria o que a Kênia estava dizendo, que era comparar isso com a taxa do Banco Central, se está muito maior do que aquela que o banco, né, divulga como a média utilizada por ele. Claro, mas existe um limite, né? Um limite. Pode superar um certo limite da taxa média do Banco Central.
a gente trabalha, né, analisando um percentual, né, tantos por cento acima, porque a jurisprudência atualmente, né, que não diz que não é ilegal, né, o banco cobrar acima de até 10%, 15% daquele percentual que ele divulgou, mas não pode ser muito acima, não pode ser algo, né? Ele divulga que a taxa média do banco dele, sei lá, sobre aquisição de veículos é de 1,5% ao mês e ele está cobrando no seu contrato 3%, ou seja, o dobro, né? Isso pode levar, sim, a você ganhar uma causa processual aí, né? E trazer todo um recálculo, né? Enfim. A gente tem várias súmulas e entendimentos sobre as questões bancárias. A gente poderia nos estender aqui muito falando de banco, né? A gente pode falar, por exemplo, da acumulação de encargos, né? Caso você tenha atrasado alguma parcela aí, porque ficou um pouquinho perrengue aí nas contas e teve que atrasar, todo aqueles juros embutido na sua parcela que você vai pagar pelo atraso. Em vários contratos, o que a gente verifica é que há acumulação de encargos, ou seja, a comissão de permanência, que também tem que ser a mesma coisa como os juros remuneratórios, eles mascaram isso no seu contrato, ao invés de falar comissão de permanência, eles falam juros remuneratórios, mais multa e mais juros de mora. Isso não pode ser cobrado, isso é totalmente inadmissível, tá? A gente tem uma súmula, inclusive, que proíbe isso. Então, se no seu contrato tem que caso você fique, atrase alguma parcela, haverá comissão de permanência ou juros remuneratórios, multa e juros de mora, a gente já tem aí uma acumulação de encargos, é totalmente inadmissível e se você entrar na justiça, com certeza, né, o banco vai perder a ação. Vai conseguir né? se defender, porque ele não pode estar cobrando essas duas penalidades, digamos assim, por atraso, né, de forma simultânea. Ou eu cobro a comissão de permanência, ou juros de mora, multa e correção monetária. Porque a comissão de permanência ela já está incluída a atualização monetária, os juros também e a multa, então ela já fala por si só. É algo que tem que ser bem visualizado nesses contratos, tem que tomar bastante cuidado. E se você tiver um contrato bancário, a gente sugere aí que você pegue e dê uma olhadinha para ver se não tem nada do que a gente mencionou até agora. E como a gente vem passando, né, falando de atraso, a gente passa ainda por uma situação bem delicada, né, em todo mundo, que teve questão de pandemia,